em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bomba e Brigitte Bardot. O sol nas your love is a light for I realize that so much when I first met. Protejo o quilombo da nau de Colombo com a morte no lombo. Como Anícola Pó, como zumbi, Zambi vai zoar quem nos deixa. Olá, todos que nos assistem, né? Estamos aqui em mais um episódio aqui dos nossos vídeos que a gente vem gravando no YouTube do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Luterana do Brasil. E em outros episódios a gente teve intervenções, né, de colegas que participaram de aulas em cursos ou palestras no próprio programa. Tivemos também um vídeo em que entrevistamos discentes, né, conversando sobre a sua pesquisa. E hoje a gente vai ter uma convidada mega, super, ultra especial, né, a nossa decana do programa, a professora Maria Lúcia Castanha Wortmann, que vai conversar conosco sobre a história do PPG, né? Nada melhor do que a gente ter a história narrada, né, em primeira pessoa, né? Essa história da qual a pessoa não só é observadora, mas também participante, né? E nesse sentido, eu acho que o testemunho da Maria Lúcia pode ser muito produtivo, né, para a gente traçar assim a maneira como foi criado, né, foi pensado o programa de pós-graduação em educação. Bom, Maria Lúcia, obrigado, né, por ter aceitado fazer esse papo. Então, eu queria te ouvir, né, da gênese, né, da onde que surge essa ideia do programa de pós-graduação da UBRA, né? É um programa de pós-graduação numa área que não é uma área tão comum, né? Que são os estudos culturais em educação, né? Não é uma área exatamente assim das mais comuns, que normalmente está ali na didática, em outras questões, né, mais escolarizadas, digamos assim, da educação, né? Da onde que surgiu essa ideia inovadora, né? Essa ideia, digamos assim, fora da caixa de fazer um programa de estudos culturais em educação na UBRA. Bom, Moisés, então eu começo agradecendo o convite que tu me fizeste, né, para vir conversar contigo, né, e com os outros nossas pessoas que estamos assistindo, não é? E assim, essa oportunidade também de poder lembrar um pouco, não é, sobre este tempo, né, que eu estou no programa, né, e que estou vinculada mesmo à própria organização desse programa, né? Então, eu te agradeço imensamente essa possibilidade de voltar a olhar para coisas que estavam até meio esquecidas, não é? E nesse especial momento assim em que eu estou saindo, né, da atividade no programa de pós-graduação, né? Então, eu começaria dizendo, né, eu ingressei neste programa em 2002, né, junto com outros 3 colegas, a professora Rosa Maria Écio Silveira, o professor Alfredo Veiga Neto, a professora Marisa Volhaber Costa e também a professora Maria Isabel Buges. Na verdade, então, são 4 colegas, né? Então, e como é que se deu essa nossa chegada, né? Nós então viemos em 4 pessoas, né, para trabalhar na UBRA. Nós, Rosa, eu e o Alfredo éramos professores do programa de pós-graduação em educação da URGS. Já estávamos aposentados em 2001, ao final de 2001, né, quando então o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UBRA, que era o professor Edmundo Canã Marques, nos contatou, não é, para operar uma reorganização do programa de mestrado da UBRA, né, que vinha enfrentando algumas dificuldades no que tange a sua possibilidade de ser credenciado, né? Então, a questão era fazer o credenciamento desse programa de mestrado, né?
nós ficamos, em princípio, pensando na situação, né? Nós trabalhávamos, o Fredo, a Rosa e eu, nessa linha de pesquisa de estudos culturais em educação, que já tinha sido criada na URGS em 96, né? E então já tínhamos uma certa experiência de trabalho, não é, dentro dessa perspectiva. E um dos problemas que estava efetivamente apontado em relação a essa dificuldade de credenciamento do programa da UBRA dizia respeito à inexistência de um tema agregador, não é? E nós tínhamos esse tema agregador, que era exatamente os estudos culturais, não é? Nós tínhamos começado já há um tempo a trabalhar com esses estudos e estávamos entusiasmados com eles, não é? Então, a nossa proposta foi efetivamente feita ao pró-reitor no sentido de fazermos o mestrado em educação ser organizado a partir desse grande tema, não é? Que era que focalizava os estudos culturais, que nós estávamos articulando a questão da educação, né? Então, começamos em 2002, né? Com algumas críticas, inclusive, de nossos colegas lá da URGS, que nos estavam criticando porque nós estávamos indo para uma universidade particular, não é? E o nosso trabalho, efetivamente, foi um trabalho difícil nesse início, né? No sentido, tanto de apresentar, né, a linha de pesquisa que era desconhecida, né, dentro da universidade e que também era pouco conhecida fora da universidade. Então, nós estávamos lutando em duas frentes, não é? Primeiro, de convencer, não é, os próprios colegas da universidade da importância das discussões que nós vínhamos trazendo, né? E também de construir fora da universidade, né, essa mesma visão da importância dessa linha de pesquisa, né, que também era contestada por muitos. Porque nós trabalhávamos com essa discussão dos estudos culturais já permeados, não é, pelas discussões trazidas pelas críticas, né, do pós-estruturalismo, né? Então, essa era a grande questão, não é? Bom, aí, uma das grandes ações, não é, que nós precisamos empreender nesse primeiro momento foi a ampliação do próprio corpo docente, não é? Porque houve uma substituição um tanto radical, não é, do próprio corpo docente que integrava o programa, né? O programa era voltado aos estudos, então, na educação superior, não é? E nós mudamos radicalmente, não é, a direção de pesquisa. Permaneceram dentro dos professores que estavam ligados ao programa 2 professores, o professor Valério Roden, que tinha sido professor lá da URGS, não é? Era do Departamento de Filosofia, e a professora Cleoni Fernandes, que tinha vindo da UFPEL, né? Então, um trabalho foi inicial de olhar, não é, junto assim ao próprio grupo da universidade, quem poderia, né, atuar dentro dessa temática que nós vínhamos trazendo, né? Então, num primeiro momento, assim, a professora Lodenir Carnop, que era professora do departamento de inglês, a professora Maria Angélica Zubaran, que era do departamento de história, e o professor João Paulo Poli, que era da pedagogia, vieram compor conosco, né? Ainda neste ano de 2002, né? Ainda em 2002, vieram 2 professores de fora também, né? O Luiz Henrique Saque dos Santos, né, que tinha terminado o seu doutorado, tinha sido orientado por mim, inclusive, e o Mauro Grum, que tinha sido orientado pela Marisa Costa, né? Então, vieram mais esses 2 professores, em 2003 chegaram mais outros professores, o Luiz Henrique Sommer, a Isabel Carvalho, né? Então, e gradativamente o número foi se ampliando, né? Então, havia dois movimentos, vamos dizer assim, em relação a essa ampliação
do corpo docente, né? Uma que eram os editais internos, né, para a universidade, para os professores da própria universidade, e o outro os editais externos, não é? Que contemplavam, então, a chegada desses outros professores que não eram vinculados aos quadros da UBRA, né? Então, ao longo do tempo, vários processos seletivos foram feitos, não é? Sempre cuidadosamente feitos. Uma coisa que eu acho que pautou esses nossos primeiros anos, assim, né, em que a gente tinha essa preocupação de não só de apresentar, mas de consolidar essa direção de pesquisa que orientava a nossa proposição curricular do curso, né, foi esse cuidado, né, esse cuidado ao atendimento muito específico, né, de todas as orientações da CAPES, né? Então, esses processos que eram, então, de seleção de professores sempre cumpriam, não é, rigorosamente todas as regras estipuladas, no sentido assim, tínhamos professores do programa, mas tínhamos professores de fora, né? E durante 2 anos, então, o curso já tinha, inclusive, alunos matriculados. Durante 2 anos, nós precisamos convencer a CAPES, né, de que nós tínhamos vindo para ficar, não é? Porque pairava sempre uma dúvida de que nós tivéssemos sido contratados apenas para fazer essa proposição do curso, né? Então, uma série de ações foram feitas, né? Além dessas ações de ampliação do grupo de professores, não é? Que envolveram assim, a organização de um curso de especialização em estudos culturais, né? Que se desenvolveu ao longo desses 2 anos, em que nós estávamos também, ao mesmo tempo, propondo a organização do currículo desse novo curso. Foram 2 anos, né? Aí, em 2004, então, finalmente, nós tivemos a possibilidade de ter o curso autorizado, não é? E de começar, então, a fazer as primeiras seleções e ainda, não é? De fazer com que esses alunos que já estavam matriculados no curso anterior pudessem realizar as defesas das suas dissertações de mestrado, né? 2004 foi um ano em que aconteceram 14 defesas, né? No ano seguinte, 2005, mais 13 ou 14 defesas, então, assim, que estavam represadas, não é? Por conta desse não credenciamento do curso, né? Então, essa foi uma primeira batalha que eu acho que nós vencemos, né? De conseguirmos ter feito o curso ser credenciado, né? Inicialmente com o conceito 3, não é? E, posteriormente, né, passamos a conceito 4 nos anos muito difíceis, que foram esses anos de 2008 e 2009, né, onde a universidade estava novamente em crise, né? E esse foi um momento difícil também, de novo, para o programa, porque vários professores que tinham ingressado saíram, né? Saíram, fizeram concursos em outras universidades, né? E, novamente, então, aquela ação de captação de novos professores para o curso precisou ser feita, né? Então, voltamos, assim, num primeiro momento, os processos seletivos para o corpo docente da própria UBRA, né? E aí ingressaram a professora Cristiane Famer, a Marise Bassi do Amaral, que era professora, o Celso Vitelli, o Edgar, em 2007, veio estar conosco, posteriormente o Ricardo Ritt, o Moisés, né? E finalmente o Davidson, enfim, né? E o Rodrigo, não é? Que são os nossos novos colegas, novos, já nem tão novos assim, né? Mas os últimos que ingressaram no programa, né? De fora, então, vieram a Fabiana Marcello, né? A Carla Saraiva, que entrou em 2008, Luiz Felipe Zago, em 2014, né? Até em função dessas origens, né, do programa, sempre houve muita proximidade entre a URGS, né, e a UBRA nessa área da educação. Inclusive, né, é o caso que chegaste a atuar nos 2 programas simultaneamente durante um considerável período de tempo, né? Até o ano passado, 2021. Pois é.
né? E justamente, eu acho que outra demonstração disso, além também da parceria do SBES, né, que foi um evento também que se consolidou, talvez a gente possa falar sobre ele também, algumas colegas, né, que são oriundas também, né, no seu doutorado, como é o caso da Carla, da Yara, da Daniela, né, esqueci de citá-las aqui, elas vieram bem inicialmente, né? A Daniela terminou o doutorado e a Yara também, né? A Yara tinha sido orientanda da Rosa Silveira, a Daniela tinha sido minha orientanda, né? Luiz Henrique Sommer tinha sido orientando da Marisa URGS, né? Então, houve assim, a Carla tinha sido orientanda do Alfredo, né? A Carla estava, inclusive, na Unicinos, né? Migrou para a UBRA. Então, quer dizer, houve este movimento assim muito interessante, inclusive, que esses ex-alunos vieram, depois fizeram concurso, né, na URGS, voltaram para a URGS, né? E assim, mas a parceria que se estabeleceu, ela foi uma parceria que se manteve, que se mantém até agora, não é? O SBES é uma ação, vamos dizer assim, que liga esse programa, não é? E que liga esse programa a outros programas também, não é? Porque tem vários ex-orientandos nossos que estão em outras instituições, né? Eu acho que assim houve eles migraram para outros estados, inclusive, não é? Enfim, em outras universidades, e essas redes elas se mantêm, não é? Elas se mantêm, quer dizer, por organização assim da Marisa e de um grupo de ex-orientandas, inclusive, há, neste momento, né, em curso uma rede, não é? Uma rede que tem congregado esse grupo de sujeitos, não é? Em encontros que são encontros mensais, né? Então, isso é interessante marcar mesmo, essa vinculação. E o SBES, eu acho que ele foi uma das ações, vamos dizer assim, não é, que a gente empreendeu no sentido de dar visibilidade para o campo, né, dos estudos culturais. E ele foi extremamente bem sucedido, eu acho, assim, nessa dimensão de dar essa visibilidade, né? Esses seminários eles são importantíssimos. Eu estava revendo, assim, por exemplo, o primeiro SBES, né? Quer dizer, não só porque nós tivemos a participação de grandes nomes internacionais, não é? Mas também por congregar as universidades parceiras, assim, né? Os colegas da Unicinos, da URGS, da FURG, da UFPEL, quer dizer, circularam da Uniriter, eles circularam muito nesses SBES, né? O primeiro SBES, inclusive, não é? Foi aberto pelo Kenneth Thompson, né? que era um professor visitante da Open University na época, né? E aí veio a Margarete Rago, estava o Silvio Galo, da Unicamp, a Suzana Scrami, da Federal de Santa Catarina, a Ana Carolina Skosteg, né, que é um nome importante dentro dos estudos culturais relacionados à comunicação, que naquele tempo estava na PUC do Rio Grande do Sul. O Antônio Flávio Barbosa Moreira, que não é do campo dos estudos culturais, mas foi um parceiro importante, inclusive, né, porque uma das ações que nós fizemos antes de propor este curso, o curso de mestrado especificamente, foi o chamamento de pessoas que viessem examinar os currículos que nós estávamos propondo, né? E o Antônio Flávio foi uma dessas pessoas que veio analisar o nosso currículo, né? E a Cássia Kunze, né, também veio fazer essa análise, né? Quer dizer que é mais um cuidado, vamos dizer assim, não é, que nós tivemos no sentido de organização desse currículo, de proposição desse currículo, né? Mas ainda, nesse primeiro SBES, o Daniel Mato esteve conosco naquela época, né? E na época ele estava ainda na Universidade Central da Venezuela, né? A Dagmar Meia, né? E aí segue, quer dizer, o segundo SBES vem a Silvina Guivirtes, né? Da Santo Andrés, da Argentina, a Leonor Arfucci, né? O Thomas Popkewitz, né, que vem da Universidade de Wisconsin, quer dizer, que é um grande nome de currículo, teve conosco, né?
além assim da Rosa Bueno Fischer, não é, do Alex, da Fraga, da URGS, da Maria Tereza, do Jorge Ramos do O e do Jorge Urdes, que já naquele ano também esteve aqui conosco, né, nesse segundo SBES. Então, o SBES tem trazido, né, nomes super importantes, assim, né, tanto do cenário educativo como de áreas afins. Não é? A gente teve em outros SBESs o Luiz Davi Castiel, que é da Fundação Oswaldo Cruz, a Rosália Duarte, o Durval Muniz de Albuquerque, né? O Toby Miller, que fez conosco uma participação online no quarto SBES, o Restrepo, que veio, né, da Universidade Javeriana de Bogotá. A Paula Sibilha esteve inúmeras vezes aqui conosco, né? No mínimo 2, o Júlio Gropa Aquino, o Leandro Belinazzo, o Antônio Carlos Amorim, por aí vamos. Quer dizer, assim, o Alejandro Grimson, né, da Universidade de San Martín, da Argentina, teve conosco, o André Lemos, bom, o Silvio Gadelha, a Marluce Paraíso, quer dizer, nós tivemos assim, nomes importantes, não é? Nessa trajetória dos SBESs, né? E do SBES também, eu acho que resultaram algumas parcerias que se estenderam para além. Não é? Além dessa parceria com a URGS, há uma parceria que se estabelece com a Universidade de Lisboa, né? A partir da participação do próprio Jorge Duó. O Antônio Novo esteve conosco num dos SBESs também, depois esteve numa visita aqui ao programa também, né? Então, essa parceria se estabelece, inclusive, duas das professoras daquela época, que era a Rosa Maria Silveira e a Marisa Costa, fizeram, né, ações de pós-doutorado nesta universidade, né? Bom, e posteriormente um convênio muito interessante que se estabeleceu com a Universidade de, vamos ver se eu vou dizer direitinho, Coalhart, né? Que foi uma universidade. A Marisa Costa também esteve, Coalhart, eu acho que é isso, né? Esteve participando desse convênio, um aluno nosso de mestrado também, entende? Professores, né, vieram da Alemanha e participaram, inclusive, no quinto SBES, né? Houve uma atividade conjunta realizada pela Marisa Costa com o professor Walter Rusch, né, dessa Universidade Pedagógica de Karlsruhe, né, e com várias outras professoras que estiveram, foi feita uma grande exposição, não é, de trabalhos, com fotos, né, de trabalhos que haviam resultado deste convênio, né. Foi uma coisa bem interessante, não é? Este convênio se manteve durante um tempo, né, e foi uma atividade bastante produtiva, eu diria assim, né, tal como esse convênio que nós mantivemos também com a Universidade Portuguesa, né. Bom, fora isso, quer dizer, há outras, né, ações importantes que eu acho que foram feitas nesse sentido de divulgação, né? Tanto havia as jornadas pedagógicas, né, que foram criadas já no ano de 2006, né, e que congregavam tanto os professores do programa nessa ação, que é uma ação aberta ao público, né, como também professores de outras instituições, né, do Rio Grande do Sul, né, estiveram junto conosco várias vezes nessas jornadas, não é? Outro aspecto super importante, eu acho, para a consolidação do programa foi a retomada da revista Textura, em 2010, não é? E o sucesso que eu acho que se pode dizer que essa revista alcançou, né? Atualmente, essa revista tem 4 edições por ano, quer dizer, quando ela tinha sido criada em 1999, mas ela era um número por ano, quer dizer, houve um redirecionamento, né, da revista, e a revista efetivamente alcançou um sucesso importante e se consolidou como uma produção, não é, muito importante do programa, vinculado ao programa, não é, e ao próprio departamento de letras, não é, da UPRA, né.
Houve investimentos também assim, na direção das aulas inaugurais, não é? Quer dizer, essas aulas inaugurais trouxeram também professores de universidades gaúchas, mas de outras universidades também. Quer dizer, nós tivemos também a visita da Júlia Varela, né? Do Fernando Uria, do Jorge La Roça, né? Quer dizer, que foram professores que estiveram conosco, ou ministrando aulas, ou ministrando mini-cursos, né? Ao longo desse tempo, né? Em que o curso foi se consolidando, né? Até que, né, pensamos na proposição do doutorado. Também acho assim, acho outra coisa importante de ressaltar, Moisés, eu acho que assim, é essa cautela que eu acho que sempre tivemos, não é, no sentido de, ao propor fazer uma proposta bastante consolidada, né? Nós resolvemos propor esse doutorado quando a gente sentisse que efetivamente o grupo estava preparado para empreender uma ação, não é, de orientação e de trabalho exigente que a presença de um curso de doutorado exige, né? Também acho que a mesma estratégia, vamos dizer assim, que nós tínhamos assumido, né, em relação ao mestrado, a gente assumiu em relação à proposição do doutorado, né? Nós também chamamos consultores externos para que viessem olhar para aquilo que nós estávamos propondo, para ver, não é, se efetivamente havia uma condição de nós conseguirmos colocar, implementar esse doutorado, né? A Maria Stefanu, né, da URGS, que estava vinculada, inclusive, à CAPES naquele momento, e ela foi uma das pessoas que atuou como consultora, né, neste momento, né, em que a gente estava fazendo a proposição do doutorado, né, e quando nós recebemos a visita, não é, da comissão que veio fazer a avaliação, foi muito interessante. Eu acho que assim, o Edgar era o coordenador naquele momento, acho que ele teve uma participação assim muito firme, eu diria, e muito competente, né? No sentido assim da forma como ele conduziu, inclusive, as discussões que foram feitas com essa equipe de avaliação, né? E essa equipe de avaliação recebemos, eu acho que muitos elogios, né, da forma como estávamos propondo este doutorado. Houve uma reunião também com a equipe diretiva da UBRA, quer dizer, essa comissão ela foi recebida pelo reitor, que era o professor Marcos Zimmer, na época, né? E assim, foi muito interessante, eu participei dessa reunião, e foi uma reunião muito interessante, não é? Onde também, quer dizer, vários compromissos foram assumidos, não é? Tanto pela universidade em relação à manutenção desse doutorado, né? Então, acho que esse é um momento, assim, foi um momento muito importante, esse momento né, de encontro dessa comissão avaliativa com a própria equipe diretiva da universidade, né? Porque foram estabelecidos assim, necessidades que essa equipe avaliativa via, não é? E trouxe para os gestores da universidade, né? E os compromissos que foram firmados, não é? De forma que esse doutorado pudesse ser implantado, como de fato foi implantado, né? E que eu acredito que esse nosso doutorado está sendo extremamente bem sucedido, né, Moisés? Eu acho que assim, todo o grupo, e o que é importante, eu acho assim, que eu sinto em relação a esse grupo que vem constituindo, né, o corpo docente, né, o compromisso dos colegas, né? Eu acho que o compromisso foi um compromisso repartido assim, né, entre os colegas todos, não é? Os que ocuparam a coordenação, os que ocuparam as funções de atuar, não é, no conselho, né, do programa, os professores que estavam né, responsáveis pelas orientações, quer dizer. E isso é uma coisa assim, eu vim para a UBRA, eu acho, para ficar 3 ou 4 anos, não é?
esse era o meu projeto, né, Moisés? Eu não pretendia ficar tanto tempo, né? E lá se vão, né, 20 anos, né, que eu estou aqui, né, mas estou especialmente, eu acho que em função do clima que eu acho que se conseguiu gerar dentro desse programa, que é um clima de todo mundo pega junto, de todo mundo faz, todo mundo se ocupa, né, com as funções que precisam ser realizadas, né, no programa e assim por diante, né? Quer dizer, e é muito bom trabalhar num clima assim, né? Dentro de um grupo que o grupo acredita em si, né? Acredita no trabalho de todos, né? E acredita na proposta que está sendo conduzida, né? Eu acho que este é um grande mérito que temos, né? Desse acreditar na proposta que temos, né? Porque é uma proposta que efetivamente foi sendo construída por aqueles que vieram, por aqueles que saíram, por aqueles que ingressaram, por aqueles que continuam ingressando, né, neste momento ainda no programa, né? Então, nesse sentido, assim, é muito prazeroso trabalhar. Foi muito prazeroso trabalhar nesses 20 anos. Trabalhoso, mas prazeroso também, né? No sentido de que é um trabalho repartilhado, né? Um trabalho compartilhado, quer dizer, né? Isso efetivamente dá um outro tom ao trabalho que se tem que fazer, né? Eu queria também perguntar sobre uma produção teórica que veio se desenvolvendo, né, em relação a esse grupo, né, esse grupo que Sim. circulou, né, entre a URGS e a UBRA, e enfim, os que estão ali ao redor, né? Vocês tiveram diversos livros aí, né, sobretudo publicados, além dos artigos, né, que são parte, enfim, da nossa rotina. Vocês tiveram alguns livros, né, que acabaram se tornando coletâneas que até hoje são muito utilizadas, né, como referência em estudos culturais em educação, né? Então, eu queria que, se possível, tu falasse um pouquinho dessas coletâneas Ótimo, que foram trabalhadas. Ótimo, sim. Sim, são 6 coletâneas, na verdade, não é? Elas decorreram especialmente das atividades e das apresentações que foram feitas nos SBESs, né? São 6 coletâneas. E também nós temos, em relação ao 7º SBES, né, em função da forma como têm sido feitas as avaliações, nós optamos em não fazer um livro, né, mas fizemos um dossiê que foi publicado na Educação em Realidade, né? Na verdade, houve alguns problemas em relação a essa opção pelo dossiê, e talvez eu acho que a opção pelo livro ainda continue sendo uma opção melhor, porque, em relação ao dossiê, vários artigos acabaram não sendo publicados, não é? Pelas próprias políticas da revista, entende? Então, assim, claro que dos 2 conferencistas principais foram feitas as publicações, não é? Que eram, no caso, o Jorge Yudice e o Daniel Mato, né? Mas se perderam muitas das apresentações que tinham sido feitas naqueles BES. Esses livros, eles são livros excelentes aqui, né? E eles ganham, né? Usualmente, eles ganham o título, né? Que foi o título central da atividade do SBES. Então, temos aqui um do tipo Educação em um Mundo em Tensão, Insurgências, Transgressões, Sujeições, Estudos Culturais e Educação, Contingências, Articulações, Aventuras, Dispersões, né? Estudos Culturais e Educação, Desafios Atuais, outro, Pedagogia Sem Fronteiras, outro, né? Educação e Cultura Contemporânea, Articulações, Provocações, Transgressões e Novas Paisagens, e o primeiro, não é, que se chamou Cultura, Poder e Educação, não é? Um debate sobre estudos culturais em educação. E alguns desses livros foram reeditados, mas eu acho que o problema maior que nós temos neste momento, e pelo qual eu acho que nós temos que lutar, Moisés, é
pela reedição ou pela disponibilização destes livros, né, até gratuitamente, né, na rede, né, porque a maior parte desses livros está com as suas edições esgotadas. Não é? Então, como a editora da Ubra não existe mais, né, então nós teríamos que fazer, de alguma forma, teríamos que achar um modo, não é, de fazer esses livros voltarem a circular, não é? Talvez, assim, estamos pensando nisso, já conversamos, inclusive, com o professor Ricardo, né, que ficou de olhar essa questão para nós também, né, no sentido de pensar nessa disponibilização desses livros, não é? Eu acho que, assim, online, né, eles são livros que circularam muito, né, venderam muito, né? São artigos que são muito usados, né, na bibliografia das disciplinas e com alguns temas que estão sempre, né, nas... Não, e temos aqui, quer dizer, aqui tem dessas pessoas que vieram para o SBES, não é? Temos artigos que são artigos inéditos, não é? Enfim, assim, do último SBES ainda estamos com dificuldades de pensar de como é que nós vamos poder divulgar, né, as palestras que foram feitas, as apresentações que foram feitas. No final do último, só temos os anais, né? Não ficamos com nenhuma publicação, né? Talvez seja possível fazer algumas edições, não é, na própria revista, né? Se conversou sobre isso com a Carla, não é, com a Bianca, enfim, no sentido com o Edgar, no sentido de ver se há essa possibilidade, né? Mas os livros foram, sem dúvida, uma forma extremamente importante, não é, de trabalhar na direção dessa consolidação do campo, né? E de mostrar, inclusive, essas articulações, não é, que o campo tem com outros campos, né? Porque nem todos os autores que aqui estão são autores que se incluem nesta tarja, né, dos estudos culturais, né? Ou dos estudos em educação, quer dizer, né? Porque exatamente é essa... Eu acho que o grande mérito, não é, que o campo tem, do campo está aberto a esta articulação com outros campos, não é? Ele é enriquecido nessa articulação, né? Então, e os livros mostram isso, né? Mostram isso de uma forma muito importante, eu diria, né? Então, eu acho... Diga. Não, eu ia até comentar, né, como um próximo tópico, que essa capacidade de trânsito, né, de diversas áreas, né, nesse ambiente dos estudos culturais e educação, se faz ver também pela diversidade da origem disciplinar dos diversos professores do próprio programa, né? Quer dizer, nós temos colegas que são da educação, evidentemente, né, como era natural, mas nós também temos colegas que eram da biologia, colegas que eram da engenharia, colegas que eram do direito, colegas que eram da comunicação, da história, da letras, né? Enfim, a gente tem realmente da teologia, né? A gente tem realmente aí, na prática, né, um programa que foi se fazendo de uma maneira muito articulador, né, dessas diferentes disciplinas. E veja lá, quer dizer, né, nessa diversidade de formações, a gente desemboca, não é, numa meta comum, não é, que é uma meta comum que é ocupar-se com essa questão da cultura contemporânea, não é, daquilo que acontece nos nossos cotidianos, não é, sejam eles da educação numa dimensão mais restrita, pensado em direção à sala de aula, mas também, não é, desse pedagógico que circula nas redes, desse pedagógico que circula, não é, nas mídias de um modo geral, nos museus e assim por diante. Então, aquilo que é possível, essa ideia de achar um ponto comum de convergência, não é, que está posta exatamente por essa particularidade que os estudos culturais nos oferecem, que é essa particularidade de serem
articuláveis, né? Articuláveis, quando alguém me diz, eles são adisciplinares, eu sempre prefiro dizer, eles são estudos em articulação, né? São estudos que nos permitem articular campos, eu acho que esse é o grande mérito, né? E é isso que torna tão viável, eu acho que assim, né? Essa congregar sujeitos de diferentes formações, não é? Para olhar para um fenômeno comum, para uma situação, para um processo, né? Um processo que nos aflige no momento. Né? Como é esse momento mesmo de tantas divergências, de tantas insurgências, não é? De tantas transgressões, não é, que a gente está vivendo. Né? Então, assim, o que é enriquecedor em relação a esta possibilidade de articular campos tão diferentes, não é? Como esses que tu citaste, né? E, enfim, né? E como isso enriquece efetivamente a proposta de investigação que a gente tem conduzido. Né? Dificulta, mas ao mesmo tempo enriquece. Uhum.